Você acredita que dinheiro revela o verdadeiro caráter das pessoas? Então prepare-se, porque a história de hoje vai te deixar sem palavras. Um pai milionário, cansado de ser cercado por interesse e falsidade, decidiu fazer um teste cruel com seus próprios filhos. Ele fingiu ter perdido tudo, toda sua fortuna, suas empresas, suas propriedades. E sabe o que aconteceu? Os filhos que ele mimou a vida inteira o abandonaram na hora mais difícil. Mas a filha que ele rejeitou, humilhou e expulsou de casa. Ela foi a única que ficou ao seu lado. O que ninguém esperava era o twist devastador na leitura do testamento. Uma reviravolta tão brutal que deixou todos em choque. Essa é a história de Eduardo Alvarenga, um homem que descobriu tarde demais quem realmente importava. Fique até o final, porque a vingança moral que esse pai preparou vai te deixar de queixo caído. A mansão Alvarenga erguia-se como um monumento de mármore e vidro no coração do bairro mais nobre da cidade. Seus jardins impecáveis, decorados com fontes de bronze e roseiras importadas, sussurravam histórias de riqueza acumulada por 3 gerações. No interior, lustres de cristal tcheco pendiam sobre pisos de mármore italiano, refletindo a luz dourada do entardecer. Ali, Eduardo Alvarenga, um homem de 72 anos, cabelos brancos perfeitamente penteados e ternos sob medida, reinava absoluto sobre um império de investimentos e propriedades. Naquela tarde de sexta-feira, 3 telefones tocaram simultaneamente em diferentes cantos da metrópole. A secretária de Eduardo, com voz trêmula e ensaiada, proferiu as mesmas palavras em cada ligação. Seu pai precisa vê-los urgentemente. É uma questão de vida ou morte. Venham imediatamente à mansão. Rodrigo Alvarenga, o primogênito de 45 anos, interrompeu sua reunião no escritório de advocacia que levava o sobrenome da família. Vestindo um terno de R$ 5.000 e relógio suíço reluzente no pulso, ele disparou em direção à mansão em seu conversível importado, imaginando que finalmente chegara o momento de assumir o controle total dos negócios. Patrícia Alvarenga, a filha do meio, de 42 anos, abandonou sua sessão de spa exclusiva, os cabelos ainda úmidos de tratamento capilar que custava mais que o salário mensal de uma família inteira. Seus saltos Louboutin ecoaram pelo estacionamento enquanto ela discava freneticamente para o irmão, especulando sobre heranças e testamentos. E então havia Isabela, a caçula, a esquecida, a rejeitada. Isabela Alvarenga, de 38 anos, recebeu a ligação enquanto dobrava roupas limpas na lavanderia comunitária do bairro operário onde morava. Suas mãos calejadas tremeram ao ouvir sobre o pai. Diferente dos irmãos, ela não possuía carro próprio. Pegou 2 ônibus, o coração apertado de preocupação genuína, vestindo seu único conjunto social, uma saia azul desbotada e blusa branca com um pequeno rasgado na costura do ombro, discretamente escondido por um broche barato. Quando Isabela atravessou os portões da mansão que um dia fora sua casa, os seguranças a olharam com desconfiança. Ela não pertencia mais àquele mundo. Fora expulsa dele 16 anos atrás, quando ousou se casar com um homem pobre, contra a vontade do pai. Viúva há 5 anos, criava sozinha sua filha de 15 anos, trabalhando como faxineira e costureira. O destino os reuniria novamente. Mas nenhum deles, nem mesmo o astuto Eduardo Alvarenga, imaginava que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. O salão principal da mansão Alvarenga parecia ainda mais imponente sob a tensão daquela noite. Rodrigo chegou primeiro, sua presença arrogante preenchendo o ambiente como se já fosse o dono. Ajustou o nó da gravata de seda enquanto examinava os quadros de artistas renomados nas paredes, calculando mentalmente seus valores de mercado. Patrícia entrou 10 minutos depois. Perfume francês, anunciando sua chegada antes mesmo que seus passos cruzassem a porta.
Abraçou o irmão com frieza protocolar e ambos se acomodaram nos sofás de couro legítimo, servindo-se de uísque escocês envelhecido por 30 anos. Espero que seja rápido, resmungou Rodrigo, conferindo o relógio de ouro. Tenho um jantar importante com investidores japoneses. Também não posso demorar, concordou Patrícia, retocando o batom vermelho sangue. Marquei tratamento estético às 9. Botox não se aplica sozinho. Quando Isabela finalmente apareceu na porta, ofegante da caminhada desde o portão até a entrada principal, o silêncio foi cortante. Rodrigo a encarou de cima a baixo, lábios torcidos em desdém visível. Mas olha só quem resolveu aparecer, zombou ele, a voz pingando veneno. A ovelha negra da família. Pensei que tivesse vergonha de mostrar essa cara aqui. Patrícia soltou uma risada aguda e cruel. Meu Deus, Isabela, você ainda usa essas roupas horríveis? Parece que saiu de um brechó de 5ª categoria. Ah, espera. Provavelmente saiu mesmo. Isabela mordeu o lábio inferior, sentindo as bochechas queimarem de humilhação. Ela conhecia aquele jogo. Fora criada nele, mas nunca aprendera a jogar. Vim porque disseram que papai estava mal. Como ele está? Como se você se importasse, cuspiu Rodrigo. Você abandonou esta família quando escolheu aquele ninguém para se casar. Lembra? Eu amava o Lucas, respondeu Isabela baixinho, os olhos marejando a menção do falecido marido. E papai foi quem me expulsou, não o contrário. Porque você era uma desgraça, gritou Patrícia, levantando-se dramaticamente. Poderia ter se casado com o filho do senador, garantido alianças políticas, mas não. Preferiu um mecânico sem futuro. Antes que Isabela pudesse responder, a porta do escritório de Eduardo se abriu. O patriarca surgiu, mas algo nele estava diferente. Seus ombros pareciam mais curvados, sua pele mais pálida. Os olhos, normalmente penetrantes e autoritários, carregavam uma tristeza profunda e ensaiada. Meus filhos, ele começou, a voz deliberadamente fraca. Obrigado por virem. Rodrigo e Patrícia imediatamente mudaram de postura, rostos transformando-se em máscaras de preocupação falsa. Isabela, genuinamente alarmada, deu um passo à frente. Pai, o que aconteceu? Está doente? Eduardo caminhou lentamente até sua poltrona favorita, cada passo uma performance de homem derrotado. Sentou-se pesadamente, suspirando como se carregasse o peso do mundo. Pior que doença, murmurou ele. É sobre o nosso império, nossa fortuna, nosso legado. Rodrigo endireitou-se interessado. O que quer dizer? As investigações federais, Eduardo começou, deixando cada palavra pairar no ar como uma lâmina afiada. Os processos judiciais, as acusações de corrupção nos contratos públicos, tudo deu errado. Patrícia deixou cair a taça de champanhe, que se estilhaçou contra o piso de mármore. Que investigações? Do que está falando? Fui enganado. Eduardo cobriu o rosto com as mãos trêmulas. Meu sócio Martins desviou milhões, deixou documentos falsos com minha assinatura. Quando a Polícia Federal invadiu os escritórios, descobriram tudo. Congelaram todas as contas, bloquearam todos os ativos. Impossível, rugiu Rodrigo. Nosso sobrenome é intocável nesta cidade. Era, corrigiu Eduardo amargo. Agora somos investigados e, pior, estamos falidos, completamente arruinados. Esta mansão será leiloada no próximo mês. Os apartamentos, as fazendas, as ações, tudo confiscado pela justiça como garantia dos processos. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Patrícia caiu de volta no sofá, boquiaberta. Rodrigo ficou vermelho, as veias do pescoço saltando. Você está brincando, Patrícia gaguejou. Isso é uma piada de mau gosto, certo? Papai, diga que é mentira. Gostaria que fosse. Eduardo baixou a cabeça. Mas é real, perdi tudo. Mal tenho dinheiro para o mês que vem. Vou precisar de ajuda, de vocês.
Meus filhos. Isabela sentiu o coração apertar. Aproximou-se do pai, ajoelhando-se ao lado da poltrona. Pai, sinto muito. Isso deve ser terrível para o senhor. Cala a boca! Patrícia virou-se para ela furiosa. Você não tem direito de falar. Você que nunca contribuiu com nada para esta família. Patrícia, ele é nosso pai. Isabela tentou argumentar. Independente do que aconteceu, precisamos apoiá-lo. Apoiar? Rodrigo começou a rir, uma gargalhada histérica e assustadora. Apoiar com o quê, Isabela? Com seus miseráveis salários de faxineira, com suas gorjetas de costureira? Eu posso ajudar no que puder, insistiu Isabela. Tenho um quarto de hóspedes pequeno. Papai pode ficar comigo e com Sofia até se recuperar. Recuperar? Patrícia estava de pé novamente, gesticulando descontroladamente. Não há recuperação. Ele perdeu tudo. E sabe o que isso significa? Significa que nós também perdemos. Nossos cartões de crédito estavam vinculados às empresas dele, nossas mesadas, nossas heranças. Rodrigo passou as mãos pelos cabelos, desfazendo o penteado perfeito. Meu escritório, metade dos meus clientes eram indicações das empresas da família. Vou perder contratos, prestígio, tudo. E minhas amigas? Choramingou Patrícia. Quando souberem que sou filha de um falido investigado por corrupção, vou ser expulsa do clube, cancelada dos eventos sociais. Eduardo os observava em silêncio, cada reação sendo mentalmente catalogada e avaliada. O teste estava em andamento. Então é assim? Isabela levantou-se, olhando para os irmãos com decepção. Ele está sofrendo e vocês só pensam em si mesmos? Ele que se vire, explodiu Rodrigo. Passou a vida toda construindo esse império e deixou um incompetente destruir tudo. Essa é a grande lição que aprendemos dele? A ser idiotas? Rodrigo, Isabela estava chocada. Não, ele tem razão. Patrícia cruzou os braços. Papai sempre foi tão orgulhoso, tão controlador. E agora olha só, reduzido a nada. Um velho patético pedindo esmolas aos próprios filhos. Vocês são monstros, Isabela sussurrou. E você é uma idiota, retrucou Patrícia. Sempre foi. Por isso está pobre e sempre estará. Não sabe reconhecer quando alguém é um peso morto. Rodrigo pegou as chaves do carro, dirigindo-se à saída. Estou fora. Preciso me distanciar desse desastre antes que manche ainda mais minha reputação. Advogados vão processar o senhor por negligência, papai. Prepare-se. Rodrigo, espere. Eduardo chamou, mas o filho já havia desaparecido no corredor. Patrícia pegou sua bolsa de grife. Também vou embora. Não posso ser vista aqui. A imprensa já deve estar investigando. Não me ligue, papai. Meu terapeuta disse que preciso me afastar de energias tóxicas. E então foram-se. A mansão que momentos atrás pulsava com vozes raivosas, agora estava assustadoramente silenciosa. Eduardo permaneceu sentado, olhos fixos no chão. Isabela ajoelhou-se novamente ao seu lado. Pai, ela disse suavemente, colocando a mão sobre a dele. Eu não vou abandoná-lo. Nunca faria isso. Eduardo ergueu os olhos e por um momento, apenas um momento, algo brilhou ali. Surpresa? Remorso? Mas desapareceu rapidamente. Você deveria, ele murmurou. Eu a expulsei, disse coisas terríveis. Por que ficaria? Isabela sorriu tristemente. Porque família não abandona família. Não importa o que aconteceu no passado. O Senhor é meu pai. E eu amo o Senhor, mesmo que o Senhor nunca tenha me amado de volta. Lágrimas reais, as primeiras genuínas em anos, escorreram pelo rosto envelhecido de Eduardo. Isabela, venha comigo, ela disse, ajudando-o a levantar. Minha casa é simples, mas tem teto e comida. Sofia vai adorar conhecer o avô. Eduardo observou a filha, a única filha que permanecera, e sentiu algo que não sentia há décadas. Vergonha.
O apartamento de Isabela ficava no 5º andar de um prédio sem elevador no bairro da Penha. As paredes descascadas do corredor externo cheiravam a umidade e comida requentada. Eduardo subiu os degraus lentamente, sua respiração pesada ecoando no vão da escada. Cada passo era uma descida ao mundo que sempre desprezara. Isabela abriu a porta de madeira gasta, revelando um espaço minúsculo. Sala e cozinha dividiam 15 metros quadrados. Um sofá remendado enfrentava uma televisão de segunda mão. A mesa de jantar era uma tábua de madeira apoiada em cavaletes. Mas tudo estava impecavelmente limpo, com flores silvestres em um vaso improvisado e fotos de família emolduradas com capricho nas paredes. Não é muito, Isabela disse, visivelmente constrangida. Mas é nosso lar. Uma adolescente surgiu do pequeno corredor. Sofia, 15 anos, tinha os mesmos olhos gentis da mãe e cabelos escuros presos em um rabo de cavalo simples. Vestia uniforme escolar, camisa branca e saia xadrez, claramente usadas e remendadas com esmero. "Mãe, você chegou, eu..." Ela parou ao ver Eduardo. "Quem é?" "Sofia." Isabela respirou fundo. "Este é seu avô, Eduardo Alvarenga." Os olhos de Sofia se arregalaram. Ela ouvira histórias. Sabia que tinha um avô rico que rejeitara a mãe, um avô que nunca quisera conhecê-la. "Olá", disse ela educadamente, mas sem se aproximar. Eduardo olhou para a neta que nunca conhecera. Viu o orgulho discreto em sua postura, a inteligência em seus olhos, e sentiu outra facada de remorso. "Sofia", ele começou, a voz rouca. "Eu sinto muito por nunca ter estado presente. Ele vai ficar conosco por um tempo", explicou Isabela rapidamente. "Está passando por dificuldades." Sofia assentiu compreensiva. "Pode dormir no meu quarto. Eu durmo com a mãe." "Não!" Eduardo protestou fracamente. "Não posso tomar seu espaço." "Insisto." Sofia sorriu timidamente. "Família cuida de família. Pelo menos é o que a mãe sempre me ensinou." Aquela noite, Eduardo jantou arroz, feijão e ovo frito. Comida simples, servida em pratos desemparelhados sobre aquela mesa improvisada. Isabela se desculpou pela modéstia da refeição, mas para Eduardo, cada garfada tinha gosto de cinzas. Não pela comida, mas pelo peso esmagador do que testemunhava. Isabela e Sofia riam juntas enquanto lavavam a louça. Conversavam sobre a escola, sobre a novela da noite, sobre planos para o fim de semana. Havia amor genuíno ali, um amor que seu dinheiro nunca comprara. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Rodrigo e Patrícia tramavam. "Precisamos agir rápido." Rodrigo discava números freneticamente em seu smartphone. "Se papai realmente perdeu tudo, precisamos salvar o que sobrou antes que os credores levem." "Já liguei para meu advogado." Patrícia mordia as unhas perfeitamente esmaltadas. "Ele disse que podemos alegar que papai está senil, incompetente mentalmente. Assim conseguimos assumir o controle dos bens restantes." Perfeito." Rodrigo sorriu sinistro. "E aquele apartamento de cobertura que está no nome dele, mas nunca foi bloqueado? Vou transferir para meu nome amanhã mesmo." "E as joias da vovó que estão no cofre?" Patrícia acrescentou. "Tecnicamente são herança familiar. Posso reivindicá-las." Eles não sentiam remorso, apenas calculavam, planejavam, conspiravam. 3 semanas se passaram. Eduardo aprendeu a viver de verdade pela primeira vez em décadas. Aprendeu que água quente é luxo quando o aquecedor quebra, que roupas limpas exigem horas no tanque quando a máquina de lavar está quebrada, que carne no prato é celebração, não rotina. Mas também aprendeu sobre generosidade. Uma manhã, Isabela acordou antes do sol para fazer quentinhas, marmitas que vendia para operários da construção civil.
Eduardo a observou montar 30 refeições em potes plásticos reutilizados, cada uma preparada com carinho, cada uma representando R$ 3,50 de lucro. Trabalha demais, ele comentou. É preciso. Ela sorriu cansada. As contas não se pagam sozinhas. E ainda assim me acolheu. Eduardo baixou os olhos, sabendo que sou mais uma boca para alimentar. Isabela parou, olhando-o diretamente. Pai, o senhor me ensinou muita coisa errada na vida. Ensinou que dinheiro vale mais que pessoas, que aparências importam mais que caráter. Mas sabe o que o senhor não conseguiu destruir em mim? O quê? A humanidade que mamãe me ensinou antes de morrer. Isabela sussurrou. Ela dizia que nossa verdadeira riqueza está em quem escolhemos ser nos momentos difíceis. Eduardo desviou o olhar, a garganta apertada. Sofia também estava ensinando ao avô. Levava-o para caminhar na pracinha do bairro, onde crianças corriam descalças e vendedores ambulantes gritavam ofertas. Eduardo, que passara décadas em clubes exclusivos, agora sentava em bancos de praça rachados. Vovô, Sofia disse uma tarde, dividindo um picolé barato com ele. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que machucou tanto a mamãe? Ela é a pessoa mais legal que conheço. Eduardo ficou em silêncio por longos minutos. Porque eu era orgulhoso, queria controlar tudo e todos. Quando sua mãe escolheu o próprio caminho, senti como traição. Mas ela escolheu amor, Sofia apontou, com a simplicidade brutal dos jovens. E o senhor escolheu orgulho. Quem escolheu melhor? A pergunta ficou suspensa no ar, como acusação divina. Então veio o telefonema. Patrícia ligou uma única vez, voz gelada. Papai, preciso que assine uns documentos. É sobre transferência de propriedades para proteção legal. Encontro com você amanhã no cartório. Eduardo concordou. Isabela não gostou. Pai, tenha cuidado, ela alertou. Patrícia e Rodrigo nunca fazem nada sem interesse próprio. Eu sei, Eduardo garantiu, mas preciso resolver questões legais. No cartório, Rodrigo e Patrícia o esperavam com pilhas de papéis. Um advogado de terno caro e olhar predatório explicava rapidamente cláusulas complexas. Basicamente, papai, estamos criando um fundo fiduciário. Rodrigo empurrou uma caneta em direção ao pai. Para proteger os ativos restantes de processos judiciais. Assine aqui, aqui e aqui. Eduardo fingiu confusão senil. Mas isso transfere tudo para vocês? Temporariamente. Patrícia forçou um sorriso. Só até a situação judicial se resolver. Depois devolvemos tudo. E Isabela? Eduardo perguntou. Ela também será beneficiária? Rodrigo e Patrícia trocaram olhares. Riram. Isabela? Patrícia zombou. Papai, ela é uma faxineira. O que faria com patrimônio? Não sabe nem administrar a própria vida miserável. Além disso, Rodrigo acrescentou cruelmente, ela abandonou a família há anos. Não tem direito a nada. Eduardo assinou os documentos. Rodrigo e Patrícia saíram vitoriosos, sem olhar para trás. Mas o que não sabiam é que aqueles papéis eram cópias. Falsas, preparadas pelo verdadeiro advogado de Eduardo, que observava tudo de longe, documentando cada palavra, cada expressão de ganância. O teste continuava. Uma noite, Eduardo encontrou Isabela chorando silenciosamente no banheiro minúsculo. O que foi? Ele perguntou alarmado. A dona do apartamento aumentou o aluguel. Ela fungou, enxugando as lágrimas. 20%. Não sei como vamos pagar. E Sofia precisa de óculos novos para a escola. Eduardo sentiu o peito apertar. Ali estava sua filha, arruinada pela própria teimosia dele anos atrás. Ainda assim, abrindo sua casa humilde para acolhê-lo em seu momento de suposta ruína. Isabela. Ele segurou as mãos calejadas dela. Por que faz isso? Por que me ajuda depois de tudo que fiz? Ela olhou nos olhos do pai. Porque perdoar não significa esquecer, pai. Significa escolher o amor mesmo quando dói.
E mesmo que o senhor nunca tenha me amado, eu escolho amá-lo, porque é isso que pessoas de verdade fazem. Naquela noite, Eduardo Alvarenga, bilionário disfarçado de falido, chorou até dormir em uma cama estreita, abraçado à consciência de que passara uma vida inteira valorizando as pessoas erradas. E tomou uma decisão. O testamento seria reescrito, a verdade seria revelada. Mas primeiro, uma última prova. A notícia espalhou-se como fogo em mato seco. Eduardo Alvarenga havia falecido. Ataque cardíaco fulminante. Morrera durante a noite, no humilde apartamento da filha rejeitada, longe do luxo que um dia conhecera. Isabela recebeu a ligação do hospital. Sua voz quebrou ao telefone, lágrimas genuínas correndo pelo rosto. Sofia abraçou a mãe, ambas desmoronando em luto verdadeiro. Mas a notícia que chegou a Rodrigo e Patrícia carregava informação adicional. A leitura do testamento seria em 3 dias, no escritório do advogado Dr. Mendes, o procurador de longa data da família Alvarenga. Rodrigo estava em seu escritório quando recebeu a notícia. Pausou por exatos 5 segundos antes de sorrir. Finalmente, murmurou, já discando para Patrícia. Ouviu? Ela atendeu imediatamente. Ouvi. Testamento em 3 dias. Vamos. Patrícia nem tentou esconder a empolgação na voz. Mesmo com a falência, deve sobrar alguma coisa. Propriedades, ações, contas escondidas. E Isabela provavelmente não sabe de nada. Rodrigo acrescentou maldosamente. Coitadinha cuidou dele como enfermeira e vai receber migalhas, se receber. Eles riram. Riram da morte do próprio pai. O velório foi patético em sua simplicidade. Realizou-se em uma capela pequena na periferia, porque Isabela não tinha dinheiro para algo maior. O caixão era de madeira simples, as flores, poucas e baratas. Meia dúzia de vizinhos compareceram, pessoas simples que conheciam Isabela da lavanderia, do mercado, da igreja local. Rodrigo e Patrícia chegaram atrasados, vestindo preto de grife e óculos escuros gigantes. Caminharam até o caixão com expressões estudadas de tristeza, mas seus olhos vasculhavam o ambiente com desdém. Que deprimente, Patrícia sussurrou para Rodrigo. Papai morreu em uma favela como indigente. Culpa dele, Rodrigo respondeu friamente. Se não tivesse sido incompetente com os negócios. Isabela os viu e aproximou-se, olhos vermelhos de tanto chorar. Vocês vieram. Óbvio que viemos. Patrícia a abraçou com rigidez. Era nosso pai. Nossos pêsames, Isabela, Rodrigo disse mecanicamente, olhando para qualquer lugar, exceto para ela. Ele perguntou por vocês, Isabela disse baixinho. Nos últimos dias, queria vê-los. Estávamos ocupados. Patrícia respondeu sem emoção. Ocupados demais para visitar o próprio pai moribundo? Sofia surgiu ao lado da mãe, voz tremendo de raiva contida. Que tipo de pessoas são vocês? Olha quem está falando. Patrícia olhou a sobrinha de cima a baixo. A netinha que ele nem conhecia. Não dê sermões em nós, mocinha. Patrícia! Isabela tentou intervir. Não, deixa ela falar. Sofia enfrentou a tia. Pelo menos eu conheci o vovô. Cuidei dele. Segurei a mão dele quando tinha pesadelos. Vocês sabem o que ele disse antes de morrer? Silêncio. Disse que errou com a mamãe. Disse que desperdiçou anos alimentando orgulho e vaidade. Disse que... A voz de Sofia quebrou. Disse que os filhos que ele criou para serem bem-sucedidos se revelaram vazios, mas a filha que ele rejeitou se tornou a pessoa mais rica em caráter que ele conheceu. Rodrigo bufou. Que dramático. Papai sempre teve queda para teatro. Vocês são monstros, Isabela sussurrou, horrorizada. E você é ingênua, retrucou Patrícia. Sempre foi. Achou que cuidar dele o mudaria? Por favor. Pessoas como o papai não mudam. Ele usou você até o fim e provavelmente nem te deixou nada no testamento. Não me importo com testamento.
Isabela elevou a voz, fazendo os poucos presentes virarem. Eu amava meu pai, amava, mesmo com todos os defeitos, mesmo depois de tudo. Vocês conseguem entender isso? Amor incondicional? Amor não paga contas, Rodrigo disse com frieza cirúrgica. E você vai descobrir isso em breve. 3 dias depois, o escritório do Dr. Mendes ocupava o 10º andar de um prédio comercial no centro. Janelas amplas ofereciam vista para a cidade. A sala de reuniões era toda em mogno e couro, com quadros jurídicos emoldurados nas paredes. Isabela chegou cedo, usando o mesmo conjunto azul desbotado do primeiro dia. Sofia estava ao seu lado, de mãos dadas com a mãe. Ambas pareciam pequenas naquele ambiente de riqueza corporativa. Rodrigo e Patrícia entraram exatamente no horário marcado. Ele de terno cinza italiano, ela de vestido preto ajustado e joias reluzentes. Sentaram-se do lado oposto da mesa, nem olhando para Isabela e Sofia. Dr. Mendes, um homem de 60 anos com óculos de aro dourado e postura impecável, entrou carregando uma pasta de couro. Sua expressão era neutra, mas algo brilhava em seus olhos. Boa tarde a todos, ele disse, acomodando-se na cabeceira da mesa. Lamento pelas circunstâncias que nos reúnem. Eduardo Alvarenga foi meu cliente por 30 anos. Um homem complexo, certamente, mas no fim revelou-se surpreendente. Vamos direto ao ponto, Dr. Mendes. Rodrigo interrompeu impaciente. Quanto sobrou? Quanto teremos que dividir? O advogado o encarou com severidade. Senhor Rodrigo, sugiro que tenha paciência. O testamento do seu pai contém revelações importantes. Patrícia revirou os olhos. Revelações. Claro, papai sempre foi dramático. Muito bem. Dr. Mendes abriu a pasta, retirando um envelope lacrado com o selo de cera vermelha. Quebrou-o solenemente. Este é o último testamento de Eduardo Alvarenga, revisado e finalizado 2 semanas antes de seu falecimento. Prossigo com a leitura. Isabela segurava a mão de Sofia com força. Não esperava nada, só queria que aquilo acabasse. Eu, Eduardo Alvarenga, em plena capacidade mental e física, declaro este meu último testamento, Dr. Mendes começou. Passei minha vida construindo um império. Acumulei riquezas, conquistei poder, criei filhos na abundância e, no processo, perdi o que realmente importa, a humanidade. Rodrigo e Patrícia trocaram olhares confusos. Nos últimos meses de minha vida, o advogado continuou, implementei um teste. Simulei minha ruína financeira para descobrir quem, dentre meus filhos, permaneceria ao meu lado, não pelo dinheiro, mas por amor verdadeiro. Isabela arregalou os olhos. Teste? Patrícia ficou branca. O quê? A falência era falsa. Dr. Mendes leu, a voz ganhando força. Cada investigação federal, cada processo, cada conta congelada, tudo orquestrado por mim e minha equipe jurídica. Queria saber quem me amava e quem amava apenas minha fortuna. Rodrigo levantou-se violentamente. Isso é absurdo. Ele estava senil. Esse testamento é inválido. Senhor Rodrigo, sente-se, o advogado ordenou friamente. Tenho aqui laudos médicos atestando a plena capacidade mental do senhor Alvarenga até seus últimos dias. Laudos assinados por 3 psiquiatras independentes. Prossigo. Rodrigo caiu de volta na cadeira, o rosto vermelho de fúria. Rodrigo e Patrícia me abandonaram imediatamente. A voz do advogado ecoava como martelo de juiz. Não apenas me abandonaram, tentaram roubar os ativos que acreditavam restantes, forjaram documentos, mentiram para advogados, demonstraram ganância em estado puro. Mentira! Gritou Patrícia. Estávamos protegendo os bens da família. Isabela, a filha que expulsei, que maltratei, que rejeitei. Dr. Mendes continuou, ignorando a interrupção. Me acolheu em sua casa humilde, dividiu seu pouco, me tratou com dignidade. Apresentou-me minha neta, Sofia, uma jovem de caráter admirável.
Elas me ensinaram que riqueza verdadeira não está em contas bancárias, mas em corações generosos. Isabela começou a chorar silenciosamente. Portanto, declaro. O advogado pausou dramaticamente. A sala estava em silêncio absoluto. Dr. Mendes ergueu os olhos do documento, percorrendo cada rosto na sala antes de continuar. O silêncio era tão denso que o tic-tac do relógio de parede soava como batidas de tambor. Portanto, declaro, ele retomou, que toda a totalidade de minha fortuna, incluindo, mas não se limitando a o Grupo Alvarenga e todas suas subsidiárias, as propriedades residenciais e comerciais, as aplicações financeiras, ações, títulos, obras de arte, veículos, joias e todo e qualquer ativo em meu nome, seja transferida imediatamente e integralmente para minha filha Isabela Alvarenga e minha neta Sofia Alvarenga. O mundo parou. Isabela ofegou, mão voando para a boca. Sofia a abraçou, ambas tremendo. Rodrigo ergueu-se tão violentamente que derrubou a cadeira. Não, isso é impossível. Patrícia estava pálida como mármore. Ele não pode ter feito isso. Aos meus filhos, Rodrigo e Patrícia, Dr. Mendes continuou implacável, deixo exatamente o que demonstraram valorizar. Nada, absolutamente nada. Cada centavo que receberam durante a vida através de mesadas, cartões corporativos e presentes foi mais do que mereciam. Não receberão R$1 adicional. Eu vou contestar. Rodrigo esmurrou a mesa. Vou levar isso ao Supremo se preciso. Esse velho louco não pode me deserdar. Calma, Sr. Rodrigo. Dr. Mendes disse com frieza cortante. Ainda não terminei. Há uma cláusula especial. Ele virou a página e algo perigosamente próximo de um sorriso tocou seus lábios. No entanto, leu. Reconheço que Rodrigo e Patrícia são tecnicamente meus descendentes diretos. Portanto, estabeleço o seguinte: cada um receberá uma quantia mensal de um salário mínimo pelo resto de suas vidas, desde que cumpram as seguintes condições. Patrícia segurou a borda da mesa. Que condições? Primeiro, devem trabalhar. Empregos reais, com carteira assinada, nada de consultorias fantasmas ou cargos inventados. Trabalho honesto. Rodrigo soltou uma gargalhada histérica. Ele ficou louco. Segundo, devem morar em residências condizentes com essa renda. Nada de mansões, coberturas ou condomínios de luxo. Apartamentos modestos, compatíveis com um salário mínimo. Isso é humilhação, gritou Patrícia, lágrimas de raiva escorrendo e borrando a maquiagem cara. Pura humilhação. Terceiro, todos os bens adquiridos com recursos oriundos de mim ao longo de suas vidas, carros, apartamentos, joias, roupas de grife e investimentos, devem ser devolvidos ao espólio e serão incorporados à herança de Isabela. Ele não pode fazer isso. Rodrigo estava vermelho, veias saltando no pescoço. São meus bens, comprei com meu dinheiro. Dr. Mendes olhou-o com desdém. Senhor Rodrigo, 78% de sua renda ao longo da vida veio diretamente de fontes controladas por seu pai. Seu escritório de advocacia foi capitalizado com dinheiro dele. Seus clientes eram contatos dele. Sua cobertura foi presente de aniversário de 30 anos. Seu carro, idem. Tecnicamente, quase nada é verdadeiramente seu. Rodrigo desabou na cadeira recuperada, a realidade esmagando-o. Quarto, o advogado prosseguiu. Se e somente se Rodrigo e Patrícia cumprirem essas condições por um período mínimo de 5 anos ininterruptos, demonstrando mudança genuína de caráter através de trabalho honesto e vida humilde, Isabela terá a opção, não obrigação, de lhes conceder uma quantia adicional a ser determinada por ela. Isabela decidirá se merecemos? Patrícia estava incrédula. A faxineira terá poder sobre nós? A herdeira universal,
corrigiu Dr. Mendes com acidez. Terá poder sobre os deserdados. Sim. Quinto e mais importante, ele continuou. Rodrigo e Patrícia devem publicamente, em audiência gravada e testemunhada, pedir perdão a Isabela por cada humilhação, cada insulto, cada crueldade infligida ao longo dos anos. E Isabela terá total liberdade para aceitar ou recusar esse pedido. A humilhação era completa, absoluta, devastadora. Patrícia soluçava agora, não de tristeza, mas de vergonha e fúria. Eu odeio ele. Odeio. Mesmo morto, ele me tortura. E, finalmente, Dr. Mendes chegava ao fim. Se Rodrigo ou Patrícia se recusarem a aceitar essas condições, ou violarem qualquer uma delas, perderão até mesmo o salário mínimo e não receberão absolutamente nada. Nem agora, nem nunca. Que assinado Eduardo Alvarenga, testemunhado por Dr. Henrique Mendes, Doutora Carla Fonseca e Dr. Paulo Ribeiro, reconhecido em cartório no dia 23 de janeiro de 2026. Dr. Mendes fechou o documento, colocando-o de volta no envelope. O silêncio que se seguiu era tumular. Isabela tremia da cabeça aos pés. Sofia a abraçava, igualmente em choque. Não pode ser real, Isabela sussurrou. Isso não pode estar acontecendo. É absolutamente real, garantiu o advogado, agora dirigindo-se a ela com respeito e gentileza. Senhora Alvarenga, seu pai deixou documentação completa. Toda a fortuna está intacta. Não houve falência, não houve investigação. Tudo foi elaborada encenação. Ele queria testar seus filhos. E você, senhora, foi a única que passou. Mas eu não quero isso. Isabela balançou a cabeça. Nunca quis o dinheiro dele. Só queria que ele me amasse. E ele amava. Dr. Mendes abriu outra pasta, retirando uma carta manuscrita. Ele me pediu para entregar isso a você, pessoalmente, após a leitura do testamento. Isabela pegou a carta com mãos trêmulas. Reconheceu imediatamente a caligrafia elegante do pai. Leia em voz alta, Sofia pediu suavemente. Com voz quebrada, Isabela começou. Minha querida Isabela, se está lendo isto, meu plano funcionou e a verdade foi revelada. Perdoe-me pela encenação, mas era necessário. Passei minha vida inteira sendo um homem terrível, orgulhoso, controlador, cruel. Expulsei você por amar alguém que eu julgava indigno, mas o único indigno era eu. Lágrimas escorriam livremente agora. As semanas que passei em sua casa foram as mais significativas da minha vida. Você me tratou com bondade que eu não merecia. Sofia me ensinou sobre pureza de caráter. Vocês duas me mostraram que construí um império de coisas vazias enquanto rejeitava o único tesouro verdadeiro, uma filha de coração puro. Rodrigo estava de pé, caminhando em direção à porta. Não vou ouvir isso. Senhor Rodrigo, a voz de Dr. Mendes o parou. Sugiro que fique. Há questões legais a resolver. Os bens que mencionei precisam ser inventariados e devolvidos imediatamente. Oficiais de justiça já foram designados. Rodrigo virou-se, olhos injetados de ódio. Você também estava nisso? Estava sabendo o tempo todo? Fui procurador do seu pai por 30 anos, respondeu o advogado. Minha lealdade era com ele, não com você. Isabela continuou lendo, voz falhando. Isabela, você não precisa perdoar seus irmãos. Não precisa lhes dar nada além do que estipulei. Eles não merecem sua bondade, mas conheço seu coração. Sei que você considerará. Isso é o que a torna melhor que todos nós. Use essa fortuna para ser feliz. Cuide de Sofia. Viva a vida que merece. E saiba que nos meus últimos dias, finalmente entendi o que significa amar um filho de verdade. Eu te amo, minha filha. Sempre amei, mas fui covarde demais para admitir. Seu pai, Eduardo Alvarenga. Isabela dobrou a carta delicadamente, apertando-a contra o peito. Chorava abertamente, anos de dor e rejeição finalmente encontrando algum tipo de resolução.
Patrícia levantou-se, voz venenosa. Você vai adorar isso, não vai? Ver-nos rebaixados, humilhados, destruídos. Isabela olhou para a irmã através das lágrimas. Patrícia, eu não quero ver ninguém destruído. Mentirosa. Não estou mentindo, Isabela disse firmemente. Vocês me machucaram, me humilharam, me rejeitaram, mas eu não sou como vocês. Não vou revidar com crueldade. Então nos dê nossa parte, exigiu Rodrigo. Divida a herança igualmente. Seja justa. Justiça, Isabela repetiu a palavra lentamente, seria deixá-los exatamente onde escolheram estar, sozinhos e vazios. Mas eu vou considerar o que o testamento de nosso pai propôs. Se vocês realmente mudarem, realmente crescerem, realmente se tornarem pessoas melhores, conversaremos. Em 5 anos? Patrícia estava histérica. 5 anos passa rápido, Sofia disse calmamente, quando você está construindo algo verdadeiro ao invés de apenas gastando dinheiro. Rodrigo apontou o dedo para Isabela, tremendo de raiva. Isso não acabou. Vou contestar. Vou lutar. Fique à vontade, Dr. Mendes interveio. Mas saiba que gastará milhões em advogados para um processo que já perdeu. O testamento é juridicamente blindado. Foi revisado pelos melhores especialistas do país. Não há brecha. Rodrigo e Patrícia saíram da sala como tempestades, batendo a porta com força, que fez os quadros nas paredes tremeram. E então, Isabela e Sofia ficaram sozinhas com o advogado. E agora? Isabela perguntou, ainda atordoada. Agora, Dr. Mendes sorriu gentilmente. Vamos cuidar de toda a papelada. Mas, senhora Alvarenga, posso dizer algo? Sim. Seu pai estava certo sobre você. Você é extraordinária. 6 meses depois, a mansão Alvarenga voltou a brilhar, mas agora com propósito diferente. Isabela e Sofia moravam ali, sim, mas metade do espaço fora transformada em instituto educacional para jovens carentes. As salas que um dia abrigavam coleções de arte inúteis, agora tinham computadores, livros, professores. Isabela manteve seu trabalho. Não como faxineira, mas como coordenadora do Instituto, investindo a fortuna herdada em educação, bolsas de estudo, projetos sociais. Sofia estudava em excelente escola particular, mas usava os finais de semana para ensinar crianças da comunidade. Rodrigo apareceu uma vez, 3 meses após o testamento. Estava magro, barbado, irreconhecível. Trabalhava como vendedor em loja de departamentos. Morava em kitnet na Zona Norte. Vim pedir perdão, disse, olhos baixos. Por tudo. Isabela o recebeu na sala. Ouviu em silêncio. Não espero que me perdoe, Rodrigo continuou, mas estou tentando mudar. Pela primeira vez na vida, estou ganhando meu próprio dinheiro. É pouco, mas é meu. Continue assim. Isabela respondeu suavemente. O perdão leva tempo, mas estou assistindo sua jornada. Ele assentiu e foi embora, mas voltou. Mês após mês, sempre respeitoso, sempre humilde. Patrícia, por outro lado, desapareceu. Rumores diziam que mudara para o interior, trabalhando como vendedora em boutique. Nunca mais procurou a irmã. Uma tarde, Isabela visitou o túmulo do pai. Flores frescas em mãos, ajoelhou-se diante da lápide de mármore negro. Obrigada, pai, sussurrou, por finalmente me ver, por me ensinar que as maiores fortunas não se medem em dinheiro, mas em caráter. O vento soprou suavemente como resposta. Sofia aproximou-se, colocando a mão no ombro da mãe. Ele estaria orgulhoso de você. Espero que sim. Isabela sorriu através das lágrimas. Espero que, de onde estiver, saiba que usei tudo que me deixou não para acumular, mas para transformar, para ajudar, para amar. E enquanto mãe e filha caminhavam de volta para casa,
Aquela mansão agora cheia de risadas de crianças aprendendo, de vida sendo reconstruída, de amor sendo multiplicado, uma verdade ecoava clara. A verdadeira herança que Eduardo Alvarenga deixou não foi medida em milhões. Foi medida em vidas tocadas pelo coração puro de uma filha que escolheu o amor quando todos escolheram a ganância.